Pesquisa sobre mediunidade. De Gabriel Delany, 1898. Segunda parte. Continuação do capítulo 2. Experiências do Sr. Wilkins. Nas experiências de telepatia, dois cérebros humanos são colocados nas duas extremidades da comunicação telepática. Constata-se que se produz uma transmissão de certos movimentos que emanam de um dos cérebros na direção do outro. É muito natural que se pergunte o que aconteceria se, num dos polos, um objeto inanimado fosse colocado no lugar de um dos cérebros humanos. Parece evidente que as vibrações partidas do outro cérebro não poderiam influenciar o objeto inanimado, mas pode-se perguntar se este último não produziria, por intermédio do processo telepático, uma reação qualquer no cérebro posto em conexão com ele. Para assegurar-se disso, bastaria dar ao processo telepático uma direção voluntária voltada para algum objeto inacessível aos órgãos dos sentidos, e tornar perceptível o resultado obtido. Para fazer a experiência, tirei ao acaso uma carta de um jogo, mantendo o reverso constantemente para cima e coloquei-a sobre uma mesa. Desse modo ninguém poderia atrapalhar a experiência com uma sugestão mental involuntária. Em seguida propus a uma pessoa presente, a Sra. Zoguinoff, esposa de um coronel, que morava em Tashkent e não tinha grande hábito, mas uma certa prática da escrita automática, que adivinhasse a carta com o auxílio desse processo. A proposta foi acolhida com hilaridade por todos os assistentes, e eu mesmo não estava longe de considerá-la absurda. Contudo, o sucesso foi completo e a carta foi descrita exatamente. A partir de então repeti a mesma experiência inúmeras vezes, fazendo variarem as disposições, como por exemplo fechando a carta num envelope, substituindo a carta por uma palavra escrita, 17, ou pelo desenho de uma figura geométrica. O sucesso foi mais ou menos completo. Constatei principalmente, como parecem tê-lo constatado todos que efetuaram pesquisas sobre fenômenos desse gênero, que há dias favoráveis para as experiências e que, em compensação, há maus. As experiências feitas em dias pertencentes a esta última categoria, cuja característica determinante ainda é desconhecida, dão somente resultados incompletos ou negativos. Início da nota do redator, 17. Devo dizer que tive pouco sucesso operando com palavras escritas. Atribuo o fato à pouca aptidão das pessoas que empreguei nessas experiências. Fim da nota do redator. As experiências que acabo de indicar tiveram êxito com duas pessoas que não se conheciam. Uma, como já disse, a Sra. Zoguinoff, e a outra, a Sra. Catherine Omoltoff, filha de um juiz, ambas residentes em Tashkent. Não contei a nenhuma delas como a outra procedia, no entanto o modo ou processo de adivinhação de ambas foi idêntico. Essa semelhança em ações inconscientes certamente deve ter uma razão de ser, e convém assinalá-la. Para produzir a escrita automática, a Sra. Zoguinoff simplesmente segurava o lápis na mão, ao passo que a Sra. Omoltoff preferia usar o processo da prancheta. Em ambas, a mão deixava o papel em que o lápis estava apoiado, pronto para escrever, e se dirigia lentamente para a carta. O lápis passava 2 ou 3 vezes ao redor da carta, depois a mão voltava para o papel. Esse fenômeno se repetia ordinariamente várias vezes enquanto durava a experiência. A carta nunca era citada imediatamente numa única resposta. A operação era muito longa, e só à força de insistência e depois de repetidas perguntas o nome da carta era indicado pouco a pouco. Às vezes a resposta era intercalada com palavras inúteis e mais ou menos engraçadas escritas pelo lápis. Eis um exemplo de uma experiência desse gênero. Pergunta: que carta é esta? Resposta: uma figura. Pergunta: que figura? Resposta: um gorro. Pergunta: então é um valete? Resposta: olha tu mesmo e verás. Pergunta: de que cor é?
Resposta: vermelha. A uma nova pergunta cujo objetivo era a indicação definitiva da carta, o lápis respondeu traçando um losango. Virando a carta, constatou-se que era efetivamente o valete de ouros. As duas pessoas citadas acima declararam-me que durante todas as experiências nunca tiveram qualquer espécie de pressentimento consciente relacionado com o problema proposto. As respostas sempre foram, tanto para elas como para os assistentes, verdadeiras surpresas. Tais são os fatos que a presente nota tem por objeto assinalar. As pesquisas do professor Gregory. A observação feita pelo Sr. Wilkins, de que obteve pouco sucesso operando com palavras escritas escondidas num envelope, poderia fazer crer que há nessa experiência uma dificuldade maior do que para a designação de uma carta. Citaremos fatos narrados por William Gregory, professor na Universidade de Edimburgo, que mostram que essa leitura se produz muito frequentemente, mesmo no estado de vigília, com indivíduos treinados. 18. Início da nota do redator. 18. Gregory, Letrião Curieux de Boniface Surte Magnetisme Animal, 1851. Citado pelo Sr. Boirac, reitor da Academia de Grenoble, Anne. Psyche, 1893, página 243. Fim da nota do redator. Deve-se observar, diz ele, que o clarividente com frequência pode perceber objetos embrulhados em papel ou encerrados em caixas ou outros receptáculos opacos. Assim, vi objetos descritos quanto à forma, cor, dimensão, marcas etc. quando estavam encerrados em papel, em algodão, em caixas de papelão, de madeira, de papel machê, SIC, e de metal. Tive, além disso, conhecimento de cartas, minuciosamente descritas, o endereço, as anotações postais, o carimbo e até mesmo os conteúdos decifrados, embora essas cartas estivessem dentro de envelopes espessos ou caixas. Nenhum fato é melhor ilustrado do que este. O Major Buckley, que parecia possuir em grau pouco comum a faculdade de produzir em seus pacientes essa forma particular da clarividência, pôs, creio, 140 pessoas, muitas das quais bastante instruídas e de nível elevado, e 89 delas, mesmo durante o estado de vigília, em condições de ler, com uma exatidão quase invariável embora com erros acidentais. Divisas, motões, impressas, fechadas em caixas ou em cascas de noz. Eis alguns detalhes suplementares dados em outra parte da obra, que não deixam de ser interessantes. O Major Buckley produziu assim a clarividência consciente, no estado de vigília, em 89 pessoas, das quais 44 foram capazes de ler divisas contidas em cascas de noz, compradas por outras pessoas visando essas experiências. A divisa mais longa assim lida continha 98 palavras. Muitos pacientes liam divisa após divisa sem nenhum erro. Desse modo, as divisas contidas em 4.800 cascas de noz foram lidas, algumas sem dúvida em estado de sono magnético, mas a maioria delas por pessoas em estado consciente, estado de vigília, muitas das quais até mesmo nunca tinham sido adormecidas. Toda precaução havia sido tomada. As nozes contendo as divisas, por exemplo, tinham sido compradas de 40 fabricantes diferentes e lacradas antes de serem lidas. Devemos acrescentar que das 44 pessoas que leram as divisas em estado de vigília, 42 pertencem à camada mais alta da sociedade, e as experiências foram feitas na presença de muitas outras pessoas, parecendo-me admiravelmente conduzidas, e não vejo razão alguma para duvidar da inteira exatidão dos fatos. Parece-nos, pois, estabelecido que a indicação de um fato desconhecido do médium, como a adivinhação de uma carta, a indicação de uma palavra oculta num envelope, a de uma soma contida no bolso de um assistente,
sempre podem compreender-se invocando a clarividência, desde que outras características da mensagem não indiquem a intervenção de uma inteligência estranha. Notemos, contudo, que a clarividência do automatista só se exerce quanto a objetos ao alcance imediato do escrevente. Parece que essa capacidade é rapidamente limitada, porque quando se quer fazer designar um objeto na sala vizinha, toda indicação exata cessa. Teremos oportunidade de utilizar esta observação para fazer distinções entre o automatismo e a mediunidade. A leitura do pensamento. Para nós, é extremamente interessante saber se um ser particularmente dotado é capaz, não de receber o pensamento, mas de tomar conhecimento dele por uma leitura direta no cérebro de outro indivíduo. Especificamos aqui que não se trata dessas leituras de pensamentos como as feitas por Pickman, Cumberland e etc., que necessitam de um contato físico entre o agente e o percipiente, e que podem explicar-se por agentes físicos, movimentos da mão, respiração, gestos inconscientes, etc., mas de uma verdadeira leitura no pensamento do experimentador, operado à distância, ficando o percipiente no estado normal. Fatos dessa natureza são tão raros que só os mencionamos para sermos completos. Conhecemos apenas o caso do Dr. Quintard como absolutamente autêntico, vamos citá-lo, mas é excepcional e concordamos completamente com os sábios dos fantasmas, que dizem: a expressão leitura de pensamento que se utilizou inicialmente tem vários inconvenientes. No início nós aplicamos a fatos que podem reduzir-se à interpretação de movimentos inconscientes. Depois, a expressão leitura de pensamento assustou e chocou várias pessoas. Supor que o espírito de um homem possa ser aberto como um livro onde qualquer um pode ler, seria negar, parece, as condições mesmas nas quais repousam as relações sociais. Na realidade, nenhum espírito é aberto assim ao espírito de outrem. É necessário que o indivíduo concentre seu pensamento com grande intensidade, o que frequentemente é muito difícil, para que possamos decifrá-lo. O indivíduo não é, absolutamente, como uma página escrita que alguém pode ler a seu bel prazer. Por essa citação, vemos como é exagerada, quimérica, a clarividência que atribui ao médium a faculdade de ler no cérebro do consulente para dar-lhe as informações que deseja. A experiência prova que se o operador não quer projetar seu pensamento sobre o médium, este não consegue tomar conhecimento dele. Portanto, é absurdo imaginar que possa buscar os dados que se refiram a um indivíduo morto no cérebro de uma pessoa qualquer que conheceu o defunto, quando não existe relação alguma entre o dito médium e essa pessoa. O caso do Dr. Quintard. Eis a observação que o Dr. Quintard comunicou em 1894 à Sociedade de Medicina de Angers. Ludovic X é uma criança de menos de 7 anos, vivo, alegre, robusto e dotado de excelente saúde, é absolutamente livre de qualquer tara nervosa. Os pais também não apresentam nada de suspeito do ponto de vista neuropatológico. São pessoas de humor tranquilo, que desconhecem os reveses da vida. Aos 5 anos de idade, no entanto, o menino segue os passos do célebre Rinaldi. Nessa época, querendo ensinar-lhe a tabuada de multiplicação, a mãe percebeu, não sem surpresa, que ele a recitava tão bem quanto ela. Logo, obstinando-se, chegava a fazer, de cabeça, multiplicações com um multiplicador formidável. Atualmente, basta ler-lhe um problema tomado ao acaso no livro e ele imediatamente lhe dá a solução. Este, por exemplo, se pusessem no meu bolso 25,50 francos, teria 3 vezes o que tenho, menos 5,40. Quanto tenho? Mal concluído o enunciado e o menino, sem perder tempo refletindo, responde 10,30, o que é exato. Em seguida vamos buscar no fim do livro, entre os mais difíceis,
Este outro problema, o raio da Terra é igual a 6.366 quilômetros, encontrar a distância da Terra ao Sol, sabendo que equivale a 24.000 raios terrestres. Exprimir essa distância em léguas. Com sua vozinha meio gaguejante, o menino, sem hesitar, dá a solução apresentada no livro. 38.196.000 léguas. Tendo outras preocupações, o pai do menino, de início, dava às proezas do filho apenas uma relativa atenção. Finalmente, sensibilizou-se, como é um pouco observador, pelo menos por profissão, não tardou a notar. Primeiro, que o menino prestava pouca atenção e às vezes nem escutava a leitura do problema. Segundo, a mãe, cuja presença é uma condição expressa para o sucesso da experiência, devia ter sempre sob os olhos, ou no pensamento, a solução pedida. Donde ele deduziu que seu filho não calculava, mas adivinhava, ou melhor dizendo, praticava na mãe a leitura de pensamento, o que resolveu confirmar. Consequentemente, pediu à senhora X que abrisse um dicionário e perguntasse ao filho que página tinha sob os olhos, e o filho logo respondeu: é a página 456, o que era exato. 10 vezes recomeçou e 10 vezes obteve um resultado idêntico. Eis o bebê transformado de matemático em feiticeiro, digamos adivinho, para não ofendê-lo. Mas sua notável faculdade de evidência não se exerce somente com os números. Se a senhora X marca com a unha uma palavra qualquer no livro, o menino, questionado a respeito, diz o nome sublinhado. Uma frase é escrita num caderninho. Por mais longa que seja, basta que passe sob os olhos maternos para que o menino, mesmo se interrogado por um estranho, repita a frase palavra por palavra sem aparentar que isso lhe pareça uma proeza. Não é mesmo preciso que a frase, o número ou a palavra sejam fixados no papel, basta que estejam bem claros na mente da mãe para que o filho faça a leitura mental. Mas o sucesso do menino são os jogos sociais. Ele adivinha uma atrás da outra todas as cartas de um jogo. Indica, sem hesitar, que objeto esconderam numa gaveta sem que o percebesse. Se lhe perguntam o que uma bolsa contém, ele mencionará até a milésima das moedas que nela se encontram. É principalmente na tradução de línguas estrangeiras que o menino é singular. Dir-se-ia que entende perfeitamente inglês, espanhol, grego. Recentemente um amigo da família pediu-lhe o significado desta charada latina, lupus correbat sine pedibus suis. Para satisfação geral, o menino se saiu bem. O Dr. Quintardi pediu a um colega, o Dr. Tesson, que examinasse o jovem prodígio, e este afirma ter verificado ponto por ponto tudo que o Dr. Quintardi assinalou no seu estudo. Observemos que aqui não há sugestão por parte da mãe. Ela não deseja comunicar seu pensamento, e muitas vezes a transmissão ocorre contra sua vontade, é o menino que involuntariamente exerce sua faculdade de clarividência. Eis a seguir a prova decisiva. Toda medalha, diz o Dr. Quintardi, tem seu reverso. Quando o menino chegou à idade de aprender a ler seriamente, sua mãe, que se havia dedicado a essa tarefa, observou, não sem pesar, que sob sua direção o filho não progredia. Adivinhava tudo, não exercitava seu raciocínio, nem sua memória. Foram precisos 1000 cuidados engenhosos para levar o barco a um bom porto. Concebe-se, então, que a senhora X devia ter pouco gosto pela sugestão vigil. Raramente se encontram casos em que a leitura do pensamento seja tão nítida, mas deve-se notar um ponto muito importante, é que o menino não lê todos os pensamentos da mãe. Ele só toma conhecimento dos que lhe dizem respeito diretamente, e só no momento em que lhe chamam a atenção. É necessário que a mãe tenha clara consciência da frase, do número que o menino percebe psiquicamente. Ele não poderá ler indistintamente no espírito da mãe todos os pensamentos que aí estão armazenados.
Seu poder, já muito grande, limita-se aos pensamentos atuais nitidamente formulados. É principalmente a íntima relação entre mãe e filho que facilita essa clarividência, mas como ela geralmente não existe nas experiências espíritas, e como só conhecemos este caso, não insistiremos. A clarividência durante o sono comum. Com muita frequência, a clarividência se exerce durante o sono normal, é fácil constatá-lo pela abundância dos casos relatados nas obras que temos citado. Quando o adormecido se lembra da sua visão, ele pode imediatamente verificar-lhe a autenticidade. É assim que a senhorita Maria, paciente do Sr. Ermacora, reconhecia os lugares que via pela primeira vez como idênticos aos lugares vistos em sonho. 19. O caso que reproduzimos a seguir mostra esse fenômeno exercendo-se como uma faculdade quase normal. Início da nota do redator. 19. Ermacora, cais de premonition em sonambulisme, Anne. Psuche, 1894, página 223. Fim da nota do redator. Visão de lugares desconhecidos. No seu livro sobre o desconhecido, o Sr. Camille Flammarion classifica os fatos seguintes entre os sonhos premonitórios, mas, ao mesmo tempo, demonstram o exercício de uma notável faculdade de clarividência. A seguir, eis uma observação, tomada entre 45 outros exemplos. 20. Início da nota do redator. 20. Flammarion, Inconnuet les problèmes psychiques, página 519. Fim da nota do redator. Apresento-me pessoalmente, Pierre-Jules Berthelay, nascido em Issoire, Puy-de-Dôme, a 24 de outubro de 1825, antigo aluno do Liceu de Clermont, padre da Diocese de Clermont em 1850, antigo vigário durante 8 anos em Santo Eutrópio. Clermont, 3 vezes inscrito no Ministério da Guerra como capelão militar. Primeiro. Após 13 anos de difícil ministério, estava muito cansado, ainda mais que tive de servir de contramestre fiscal durante a construção da graciosa Igreja de Santo Eutrópio, em Clermont. Durante 4 anos acompanhei os operários desde as fundações até a Cruz da Flecha. Fui eu que coloquei as 3 últimas ardósias. Nosso professor, o Sr. Vincent, para fazer-me mudar de trabalho, fez-me vir a Lyon, onde nunca tinha ido. Num dos primeiros dias, saindo do almoço, meu aluno me disse: Sr. Abade, quereis acompanhar-nos à nossa propriedade de Saint-Denis-de-Deux? Aceito, eis-nos na viatura. Depois de passar por Saint-Paul-en-Jorret, exclamo: mas, conheço a região. E, de fato, poderia dirigir-me para lá sem guia. Pelo menos um ano antes, tinha visto durante o sono todos aqueles pequenos terraços em pedras amarelas. Segundo. Voltei à minha diocese, mas mandaram-me desempenhar nas montanhas do oeste uma difícil missão, acima das minhas forças. Fiquei 7 meses muito doente em Clermont. Enfim, consegui manter-me sobre as pernas. Mandam-me substituir o capelão do hospital de Ambert, atingido por uma congestão cerebral. A estrada de ferro de Ambert ainda não tinha sido construída. Eu estava na viatura que fazia o transporte de Clermont a Ambert. Após passar Bilon, olho à direita e reconheço o pequeno castelo com sua avenida de olmos, como se tivesse vivido lá. Tinha visto durante meu sono pelo menos 18 meses antes. Terceiro. Estamos no ano terrível. Minha mãe, que tinha visto os aliados desfilarem nos Champs-Élysées, em Paris, está viúva e reclama minha presença como seu único sustento. Dão-me uma pequena paróquia perto de Soire. A primeira vez que fui visitar um doente, vi-me em ruelas estreitas, entre altas muralhas escuras, mas encontrei perfeitamente a saída. Durante meu sonho, vários meses antes, tinha percorrido aquele dédalo de ruas sombrias. Quarto. Acontecimentos independentes da minha vontade levaram-me a Rio, onde me preparo para a grande viagem.
Qual não é minha surpresa ao encontrar, como velha conhecida, a capela que meu camarada, o abade Fauri, havia construído para os soldados, que eu nunca tinha visto com meus olhos, e cuja existência até mesmo ignorava. Poderia ter feito o croquis que vos envio como se tivesse servido de contramestre. Bertelai, padre. Teria sido interessante saber se essas visões eram anteriores a qualquer apreensão de mudança de residência, porque, frequentemente, a inquietação, o desejo de estar informado sobre nosso futuro ou sobre a sorte de um ser amado bastam para desenvolver a vidência durante o sono. No caso seguinte, o rumor da tempestade, percebido durante o sono, é sem dúvida a origem do acesso de clarividência que decidiu a gente a ir em socorro do marido. 21. Início da nota do redator. 21. Flammarion, P.L. Automatisme Psychologique, página